Faça parte do nosso clube de assinaturas e colabore sugerindo temas para as próximas histórias. Seremos colegas. Se prepare, a história de hoje já vai começar. O vento cortava a rua deserta enquanto Mariana observava, pela janela da cozinha, o reflexo da luz do luar sobre o rosto cansado de Tiago. O garoto estava no sofá velho, assistindo um desenho, mas o sorriso em seus lábios era frágil, como se estivesse apenas cumprindo uma rotina que não fazia sentido. Ele sabia que algo estava errado, e Mariana também sabia, mas ainda não podia dizer o que era. A doença de Tiago já não era mais algo que poderia ser ignorado. Quando o diagnóstico finalmente chegou, a esperança foi se desfazendo em pedacinhos. A cirurgia, urgente e de um custo exorbitante, parecia um sonho distante demais para alcançar. Mariana nunca fora de desistir, mas sabia que o tempo estava se esgotando. Cada dia que passava sem uma solução parecia uma sentença. Ela caminhou até o armário e pegou o último envelope, aquele que trazia a última chance. Uma vaga de trabalho como governanta na mansão de Rafael Martins. O nome do milionário ressoou em sua mente como uma promessa e, ao mesmo tempo, como uma ameaça. Ela havia ouvido histórias sobre ele, um homem recluso, distante, e com um passado marcado pela dor. Seria mesmo a oportunidade que ela precisava? Ou uma ilusão disfarçada de última esperança? Mariana soltou um suspiro profundo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Tiago, ao longe, a chamou com um sorriso sem malícia. Mãe, você vai sair de novo? Ele não sabia o que estava acontecendo. Para ele, sua mãe ainda era a heroína de todas as histórias. Para ela, no entanto, o próprio papel de heroína parecia impossível de sustentar por mais tempo. Ela sorriu para ele, tentando disfarçar a angústia. Sim, filho. Vou sair para trabalhar. Mas tudo vai ficar bem, eu prometo. Ela não sabia se acreditava nessas palavras, mas não poderia deixar que Tiago sentisse o medo que a consumia. Ele merecia, pelo menos, um resquício de esperança. Na manhã seguinte, a mansão de Rafael Martins se ergueu diante de seus olhos como um gigante impassível. Uma estrutura imponente, rodeada de jardins impecáveis e cercada por muros altos. Mariana hesitou antes de entrar, sentindo-se minúscula diante de tanto luxo. Mas o que mais ela tinha a perder? Ao tocar a campainha da enorme porta de entrada, o som do sino reverberou no vazio da casa. Rafael Martins apareceu rapidamente, com uma expressão impassível. Seus olhos, no entanto, carregavam algo mais, uma dor profunda e oculta, como se ele estivesse esperando por algo que não poderia ser dito. Você é Mariana? A voz de Rafael era grave, sem emoção. Entre. Mariana deu um passo à frente, seu coração batendo acelerado. Ela sabia que aquele momento marcava o início de uma nova etapa, uma etapa em que cada escolha seria decisiva, não só para seu futuro, mas para o futuro de Tiago. Enquanto cruzava a porta imensa, sentiu o peso da decisão que tomara. Era a última chance. Mas o que mais estaria em jogo, além da vida de seu filho? A mansão de Rafael Martins era como um labirinto de mármore e vidro, uma construção que parecia engolir qualquer vestígio de humanidade em sua perfeição fria. Mariana seguiu Rafael pelo vasto hall de entrada, suas sapatilhas fazendo pouco som no piso liso e polido. As paredes estavam adornadas com quadros de valor incalculável, mas o ambiente tinha uma atmosfera quase claustrofóbica, como se toda a grandeza de sua casa não fosse suficiente para preencher o vazio que ela parecia esconder. Rafael a conduziu até uma pequena sala de estar, distante de onde ela imaginava que deveria ser seu posto de trabalho. O luxo era opressor, mas Mariana não se deixou distrair. Ela estava ali por uma razão única: salvar seu filho. Qualquer coisa que fosse além disso, qualquer desconforto pessoal, teria que ser deixado de lado. Você ficará aqui, então, Rafael disse, apontando para um canto da sala onde uma cadeira vazia aguardava por ela. O trabalho começa amanhã de manhã, às 7 horas. Temos regras rigorosas, mas estou certo de que você entenderá. Mariana apenas acenou, sem palavras. Ela sabia que não podia perguntar mais do que o necessário.
O silêncio pairava pesado, e o único som era o de seus próprios passos ecoando pelos corredores imensos da casa. Ela sentou-se, tentando organizar os pensamentos. Sua mente estava distante, viajando até o quarto de Tiago, onde ele ainda descansava. Será que ele acordaria no momento em que ela estivesse longe? A dúvida era cruel, mas não havia alternativa. A cirurgia precisava acontecer. O dinheiro precisava ser encontrado. Rafael ficou em pé, observando-a sem dizer uma palavra, como se testasse alguma coisa em Mariana. A tensão entre eles era palpável, mas ambos sabiam que não podiam se dar ao luxo de discutir ou questionar. Mariana percebeu que ele não era do tipo que falava sobre si mesmo. Seus olhos, escuros e profundos, estavam sempre em algum lugar além dela, como se o contato com os outros fosse algo que ele não soubesse mais fazer ou que ele não fazia questão de ter. Rafael, de forma fria e desprezível, olhou para Mariana e disse: "A minha exigência é que você fique no seu quadrado e não se meta no que não é da sua conta, assim, com certeza o trabalho fluirá bem." Mariana sentiu um leve impulso de desistência, mas rapidamente o afastou do seu pensamento. Seu coração estava aflito, ela precisava daquela vaga e a última coisa que ela poderia era se envolver em mais drama emocional. Ela já tinha sua própria carga para carregar. "Eu entendo", respondeu ela, tentando manter a compostura. Rafael olhou para ela, aparentemente surpreso nas palavras de Mariana. Por um breve momento, ele pareceu mais humano, mais acessível. Mas isso não durou. Ele rapidamente recobrou sua postura distante, como se a proximidade emocional fosse uma ameaça. "O que você precisa saber é que aqui não há espaço para falhas", Rafael disse, sua voz mais firme agora. "Eu espero que você faça o seu trabalho sem questionamentos." O olhar dele se manteve fixo em Mariana, como se a observasse de forma minuciosa, estudando-a. Era difícil saber o que ele realmente pensava. Mas uma coisa era certa: Rafael não estava ali apenas para oferecer um favor. Ele queria algo dela, embora ainda não fosse claro o que. Rafael escondia um segredo e o ar de suspense era quase palpável. Ele era muito conhecido na sociedade e todos que o conheciam diziam que ele era um homem de poucas palavras e de alma sombria. Mariana sentiu um calafrio, mas se manteve firme. Não havia tempo para hesitação. Ela precisava da oferta de Rafael. Qualquer que fosse o custo, ela estava disposta a pagar. "Entendido", disse ela, erguendo-se da cadeira. "Estarei pronta amanhã." Rafael não respondeu, apenas assentiu com a cabeça, ainda imerso em seus próprios pensamentos. Quando ela se virou para sair, ele disse, sem olhar para ela: "Seja pontual." Mariana não respondeu. Ela sabia que o que estava diante dela não era uma simples oportunidade de trabalho. Não era apenas sobre servir em uma mansão rica, nem sobre seguir regras rígidas. Havia algo mais no ar, algo que ela não conseguia entender, mas que sentia em cada palavra que ele dizia, em cada gesto que fazia. Enquanto cruzava a porta da mansão, sentiu o peso de suas decisões. A primeira etapa estava feita. Agora, restava esperar. O que o futuro traria, ela não sabia. Mas estava disposta a enfrentar qualquer coisa. Os dias na mansão de Rafael passaram lentamente, mas Mariana nunca deixou de lembrar da urgência do que a havia trazido até ali. As tarefas diárias eram exigentes e, ao mesmo tempo, áridas, como se a casa fosse um reflexo de seu próprio estado emocional, imensa, silenciosa e cheia de paredes intransponíveis. Rafael mantinha-se distante, quase sempre ausente, deixando que ela se encarregasse de todos os detalhes da casa. Mariana sabia que ele a observava, mas não havia espaço para conversas triviais, até porque ele era um homem fechado como um imenso portão de ferro. Sua mente estava focada em uma única coisa: a cirurgia de Tiago. Cada minuto que passava longe dele parecia um sacrifício insuportável, mas ela não podia voltar atrás. A cada noite, ao fechar os olhos, o peso da escolha se acumulava, como uma pedra impossível de remover. Foi em uma manhã particularmente silenciosa que, pela primeira vez, algo em Rafael mudou. Ele apareceu na cozinha enquanto ela preparava o café da manhã, seus passos ecoando no mármore frio da sala.
Sua presença era imponente, mas dessa vez, havia algo diferente em seu olhar. Ele parecia mais inquieto, mais presente. Você se dá bem aqui, não é? Ele perguntou, como se quisesse testar o tom de sua resposta. Mariana parou de mexer a colher, olhando-o de relance. Era como se ele tentasse iniciar uma conversa, mas não soubesse como. Ela, por sua vez, não estava mais disposta a manter o silêncio que existia entre eles. Algo em sua alma estava começando a se questionar: o que ele quer de mim? Mas ela se obrigou a manter o foco com medo de falar alguma palavra indevida que o castigo fosse a demissão do emprego que ela tanto precisava. Seu filho. Ele era a razão de tudo aquilo, ela não poderia perder essa chance. Sim, tranquilo, respondeu Mariana, sem olhá-lo nos olhos. Rafael observou a reação dela e, por um momento, seus olhos se suavizaram. Você se preocupa demais, Mariana, disse ele, quase como se fosse um conselho. Mas havia uma leveza na frase que parecia querer esconder algo mais profundo. Mariana engoliu a resposta que estava prestes a sair. Em vez disso, decidiu que seria melhor seguir em frente. O que Rafael queria não era claro, mas o que ela precisava estava bem à sua frente. O silêncio dele se estendeu até que ela finalmente tomou coragem para questionar. Senhor Rafael, o que realmente você espera de mim como a sua funcionária? O ar entre eles ficou mais denso, como se a pergunta tivesse sido um choque. Mas Mariana sentia que precisava disso. Precisava entender por que ele a estava tratando como algo além de uma simples funcionária. O porquê ele a observava tanto. Rafael hesitou por um instante, o peso das palavras visível em seu rosto. Como assim, Mariana? Respondeu ele, de forma sincera, mas amarga. Eu estou pagando pelos seus serviços domésticos, então, o que quero de você e espero, é que faça um bom serviço. Sua voz soou mais vulnerável do que ela imaginava, uma crueza que parecia escapar de seus próprios muros. Mariana sentiu algo estranho em seu peito ao ouvir aquelas palavras. Não era simpatia, mas uma sensação de que ele, de alguma forma, estava escondendo algo de sua própria dor, algo que a fazia enxergar nele mais do que apenas o homem imponente e distante que ela conhecia. Ela sabia que havia mais por trás daquela fachada. Assim como ela, Rafael estava lutando contra algo. Ao ver o semblante de Rafael triste, Mariana, tomada por um impulso, perguntou: Você perdeu alguém? Perguntou Mariana, sua voz mais suave do que pretendia. Não era um interrogatório, mas uma simples tentativa de entender a humanidade por trás daquela máscara de indiferença. Rafael a olhou de forma intensa, seus olhos agora se tornando profundos e vazios, como se ele estivesse vasculhando seus próprios pensamentos. Sim, ele disse, após uma pausa. Perdi minha esposa. E a dor nunca passa. É uma dor imensa que acaba com o meu coração. Ele desabou, deixando-se vencer pela vulnerabilidade que ele tanto temia exibir. Mariana sentiu a tensão no ar diminuir um pouco, mas o que sentiu não foi piedade. Não. Ela não podia sentir piedade de Rafael, assim como não queria que ele tivesse piedade dela. O que ela sentia era algo mais complexo, era o peso do sacrifício, o impacto da dor compartilhada entre os dois, que mesmo sendo diferentes, carregavam o mesmo fardo invisível. Eu também tenho meus problemas, disse Mariana, de repente, como se sentisse obrigada a compartilhar algo. Mas o que mais me dói é não poder estar com meu filho. Cada minuto longe dele é uma tortura. Ela sabia que isso não era o suficiente para aliviar a dor de Rafael, mas, de algum modo, ela precisava deixar claro o motivo de estar ali. O amor pela maternidade era o que a movia, e ele precisava entender isso, mesmo sem dizer. Rafael a observou por um momento, sem responder. Era como se ele estivesse ponderando algo, mas Mariana não sabia o que. Ela sentiu uma necessidade de romper aquele silêncio, de buscar uma resposta. Mas, ao invés disso, ela optou por se afastar lentamente, sem pressa. A conversa tinha ido o mais longe que poderia, pelo menos por aquele dia. Ele a observou sair, e a porta da cozinha se fechou atrás dela, deixando-o sozinho com seus próprios pensamentos.
Enquanto ela se afastava, sabia que as palavras trocadas ali tinham quebrado algo entre os dois, uma linha invisível que até então os separava. Rafael não era mais apenas o patrão distante. Ele era um homem, alguém quebrado pela dor, alguém com quem ela, de forma estranha, poderia se identificar. Os dias seguintes se arrastaram como um peso invisível. A rotina se estabeleceu. Ela cuidava da casa, preparava as refeições e Rafael, embora presente, parecia ser uma sombra distante. No entanto, mesmo na sua ausência, ele estava sempre observando, como se esperasse algo que Mariana ainda não entendia completamente. A mansão era um mundo à parte, um espaço onde o tempo parecia se dobrar e esticar, onde o luxo e o sofrimento conviviam lado a lado, disfarçados de normalidade. Mas Mariana sabia que não havia normalidade ali. Em cada canto, em cada conversa superficial, ela sentia uma tensão subjacente, como se todos estivessem à espera de algo. Em uma tarde, Rafael foi até a sala, onde Mariana estava limpando e disse assim: "Você sempre trabalhou como empregada doméstica? Nunca se interessou em ir atrás de outras oportunidades na vida? Às vezes a preguiça e a falta de vontade impedem as pessoas de irem mais longe. Vocês se conformam com uma vida medíocre, vida de serviçal, sempre servindo os outros. Para mim, uma pessoa que não muda de vida é preguiçosa e eu detesto pessoas assim." Mariana ouviu todas aquelas palavras de humilhação e se perguntou se foi um bom negócio ter ido trabalhar naquela casa. Mas ao lembrar das necessidades do seu filho, o amor de uma mãe por seu filho era mais forte do que qualquer obstáculo, mas o preço a ser pago por esse amor parecia ser imensurável. Cada sorriso de Tiago, cada ligação que ela recebia dele, a lembrava do sacrifício que estava fazendo. Ela estava longe dele por dias, semanas, e isso dilacerava seu coração. Mas havia algo mais, algo que Mariana não poderia ignorar: as palavras de Rafael. Aquela vulnerabilidade e após a agressividade que ele havia mostrado, mesmo que breve, começou a ecoar em sua mente. Ela não queria se envolver emocionalmente com ele, sabia que essa era uma linha perigosa, mas o peso do que ele havia compartilhado com ela sobre sua esposa, algo em seu olhar lhe dizia que havia mais ali. Algo estava sendo velado, uma dor que ele não queria confrontar, mas que de alguma forma estava interligada à dela. Num desses dias, enquanto ela limpava a biblioteca da mansão, algo incomum aconteceu. Rafael entrou na sala sem aviso, o som de seus passos leves contra o chão de madeira sendo a única coisa que a fez perceber sua presença. Ele a observou por um momento, como se estivesse deliberadamente tentando entender alguma coisa em seus olhos. "Você parece distante", disse ele, sua voz cortando o silêncio da sala. Mariana parou de arrumar os livros na prateleira e o encarou. Não sabia o que ele queria com aquela observação. Não sabia se ele queria realmente saber ou se estava apenas testando sua reação e a sua paciência. Um homem que há poucos a humilhou, agora parecia estar preocupado ela. "Eu tenho muito em que pensar", respondeu Mariana, sua voz suave, mas sem emoção. Não estava ali para ser psicóloga de Rafael. Ele precisava entender que ela tinha seu próprio peso para carregar. "Minha vida está em pausa. Isso é tudo." Rafael se aproximou, ficando a poucos metros dela. Por um momento, ele parecia estar em conflito consigo mesmo. Era como se houvesse uma luta interna que ele não queria, ou não sabia como, expressar. Mariana se sentiu desconfortável com a proximidade, mas não recuou. Não podia se dar ao luxo de mostrar fraqueza. "Eu entendo", disse ele, o olhar fixo no chão, a voz mais suave. "Mas você não pode carregar tudo sozinha." Mariana respirou fundo, tentando manter a compostura. Ele não sabia o que estava dizendo. Ela não estava ali para dividir nada com ele, nem suas dores, nem seus medos. Ela não podia. O amor que ela tinha por Tiago não era algo que ela pudesse compartilhar com mais ninguém. Não com Rafael. Não com ninguém. "Eu não sou uma pessoa que precisa de ajuda, Rafael", respondeu ela, tentando soar firme, mesmo que sua voz traísse um leve tremor. "Eu só preciso do dinheiro. O resto, não importa." Rafael a observou por mais alguns segundos. Algo em sua expressão mudou.
Ele parecia mais curioso do que antes, mais atento. Talvez estivesse começando a entender que ela não estava ali apenas por causa do dinheiro. Talvez estivesse começando a perceber que, por trás de cada gesto impessoal, havia uma mulher quebrada, cheia de cicatrizes invisíveis. Mas, ao invés de continuar a conversa, ele se afastou, como se tivesse decidido que não era o momento certo para mais perguntas. Volte ao trabalho, ele disse, sua voz agora mais impessoal do que nunca. Mariana ficou ali, paralisada por um momento. O que acabará de acontecer? Ele a havia desafiado de uma forma que não esperava. Era um jogo. Ele jogava com ela pelo simples fato de ele ter o poder e o dinheiro. Ele a via como qualquer coisa. Ela passou o resto do dia em silêncio, sem coragem de perguntar a si mesma o que estava acontecendo entre ela e Rafael. Havia uma tensão crescente que ela não conseguia ignorar, algo visceral e imprevisível. Mas não importava. O que importava era Tiago. Só ele. Ela continuaria a fazer o que fosse necessário, mesmo que isso significasse viver em um mundo cheio de segredos e desconfortos. Ao final do dia, quando se retirava para o quarto, algo diferente aconteceu. Rafael apareceu no corredor. Seus passos estavam mais pesados, e a expressão no rosto dele era de alguém que estava levando o peso de algo insuportável. Ele olhou para Mariana, e algo não dito pairava no ar entre eles. Você vai continuar, no trabalho? Ele perguntou, a voz carregada de uma angústia que ela nunca tinha ouvido antes. Mas ela não sabia o que responder. O que ele queria dela agora? Eu só sei que preciso salvar meu filho, disse ela. Rafael a observou por um momento, o silêncio entre eles se estendendo. Depois, ele deu um passo à frente. Eu não sei o que isso significa para você, disse ele, a voz mais baixa agora. Mas, se precisar de ajuda, estou aqui. Aquelas palavras, simples e inesperadas, partiram algo dentro de Mariana. Ela sabia que alguma coisa diferente estava surgindo de uma forma que ela não podia controlar, mas, ao mesmo tempo, sabia que sua missão não mudaria. Tiago precisava dela. E, por mais que ela desejasse encontrar algo mais em Rafael, ela não podia se deixar perder novamente. O amor que ela precisava salvar já estava em casa, esperando por ela. A manhã que seguia era diferente das outras. O sol parecia brilhar com mais força, e o ar, apesar de fresco, trazia uma sensação de renovação. Mariana acordou cedo, como sempre fazia, mas algo havia mudado dentro de si. Ela sabia que o fim da sua jornada naquele lugar estava mais próximo, mas agora, ao invés de um sentimento de alívio, sentia uma incerteza e uma esperança que a contradiziam. O seu contrato de trabalho estava chegando ao fim. Na última noite, ela havia conversado com Rafael por horas. Uma conversa sincera, sem máscaras. Eles haviam falado sobre seus medos, suas perdas, e o que cada um estava disposto a sacrificar para salvar aquilo que mais amava. Para Mariana, tudo o que ela queria era o futuro de Tiago. Mas, ao olhar nos olhos de Rafael, ela percebeu que ele, de alguma forma, também estava se reconstruindo. Rafael resolveu se abrir por completo com Mariana, ele contou a ela sobre os seus medos e desafios e sobre o sentimento de solidão que o envolvia. Ele pediu perdão a Mariana e confessou que a sua revolta pelo que havia acontecido com a sua esposa fez dele um homem frio e sem sentimentos. Mas ele observou que durante todo esse tempo, Mariana, mesmo cercada de muitos conflitos e problemas, ela nunca o tratou mal, e isto não apenas por ele ser o patrão e ela a empregada, mas sim pela essência que ela carregava. Naquela manhã, enquanto se preparava para sair, Rafael apareceu no hall, interrompendo seus pensamentos. Eu sei o que você está pensando, disse ele, sua voz firme, mas com um toque de fragilidade. Você vai embora. Vai para seu filho, onde sua verdadeira missão está. Eu o entendo. Mariana o olhou, seus olhos tão cheios de emoções conflitantes que ela quase não conseguia respirar. Mas ele continuou. Mas eu também sei que, de alguma forma, nosso caminho ainda se cruza. Eu preciso de você, Mariana. Mais do que imagina.
E, no fundo, sei que você também precisa de mim. Aquelas palavras tocaram fundo. Ela havia se convencido de que sairia dali com um coração inteiro, pronta para enfrentar o futuro ao lado de Tiago. Mas, agora, o que ela sentia por Rafael não era algo simples de se deixar para trás. Não era algo que se deixava ir facilmente. Eu não posso, ela disse, a voz baixa. Eu preciso salvar meu filho. Eu não posso me permitir esquecer disso. Não posso ser egoísta, Rafael. Rafael deu um passo em sua direção, seus olhos fixos nela. E eu não quero que você seja. Não estou pedindo que você me ame. Só quero que me dê uma chance para mostrar que podemos ser mais do que isso. Que, juntos, podemos reconstruir nossas vidas. Mariana olhou para ele, sentindo o peso da decisão em seu peito. Mas, ao olhar para ele, algo dentro de si se aquietou. O que ela não havia percebido era que, ao salvar o filho, ela também havia se permitido ser salva. E, talvez, a verdadeira cura estivesse no poder de amar novamente, de se permitir ser amada. Eu vou voltar para Tiago, disse ela, mas desta vez, sua voz estava mais suave, menos certa. Mas talvez nós possamos tentar. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Ele não esperava uma promessa de amor eterno, mas uma chance de construir algo novo, algo genuíno. Os dias seguintes foram um renascimento para os dois. Mariana voltou para Tiago, com a cirurgia marcada, ela não sabia, mas Rafael pagou a cirurgia de Tiago, e para ela foi uma explosão de sentimentos em seu peito. Ela ficou no hospital com Tiago, mas sempre com Rafael em seus pensamentos. Ela sabia que a jornada não seria fácil. Mas, com o tempo, ela e Rafael começaram a se comunicar mais, trocar palavras de carinho, sempre respeitando o que havia sido acordado, ela e Tiago, em primeiro lugar. Mas, ao mesmo tempo, ela também estava deixando um espaço para o que estava começando entre eles. Quando o dia da cirurgia de Tiago finalmente chegou, foi um momento de extrema tensão, mas também de grande esperança. Rafael, que havia financiado o procedimento, estava lá, ao lado dela, quando Tiago entrou na sala de cirurgia. Mariana segurava a mão de Rafael, sentindo a presença dele mais forte do que nunca. Eles estavam juntos naquele momento, não por acaso, mas por escolha. E quando a cirurgia foi bem sucedida, a felicidade de Mariana foi imensa. Ela havia alcançado o objetivo que a trouxera até ali. Mas, ao olhar para Rafael, ela percebeu que, talvez, o maior milagre de todos não tivesse sido o sucesso de Tiago, mas o fato de ela ter se permitido viver novamente. A partir daquele dia, ela sabia que sua vida tomaria um novo rumo. Ela e Rafael não sabiam exatamente o que o futuro reservava, mas algo em seus corações dizia que, juntos, poderiam enfrentar o que viesse. O amor não seria fácil, mas seria real. E isso, para Mariana, já era mais do que o suficiente. Apaixonados do Tubeflix. Me conta o que achou dessa história. E não esquece de me contar de cidade você assiste a esse romance. E se fosse você no lugar de Helena, daria essa chance a ele? Espero a sua resposta.